Bom pessoal, esse é mais um Mecanalise e hoje nós vamos falar sobre o ensaio de tração. Bom, o ensaio de tração, como se diz, é um ensaio que utiliza da força de tração ou da força de tensão, que é essa força que tende a puxar o corpo para fora de si mesmo. No ensaio de tração, seria ideal se pudéssemos tracionar toda a peça para assim determinarmos as propriedades mecânicas em cada região da peça. Mas como isso não é possível, nós utilizamos de corpos de prova. Esse é um corpo de prova de aço e esse é um corpo de prova de ferro. Todos os dois mostram características de alongamento e encruamento na região da ruptura. Inicialmente, eles tinham um comprimento desse tamanho e daí a deformação foi aumentando seu comprimento. Inicial e final. Bom, o corpo de prova ele é submetido a forças numa máquina de tração. Essa máquina de tração tem que ter nela um extensômetro para medir a deformação. Ela tem que ser capaz de prender o corpo de prova. E ela tem que ser capaz de aplicar a força para que haja deformação. O primeiro a nos dar uma ideia de como trabalhar com a tração foi o cientista Robert Hooke. Hooke era muito amigo de Newton e na época ele fazia trabalho com molas, analisando a sua força e a deformação proporcional à força aplicada. No gráfico tensão-deformação gerado pela máquina de tração, Hooke trabalhou exatamente nessa área do gráfico, onde a deformação é proporcional à tensão aplicada. Quanto mais eu solicito, mais eu tenho deformações. Baseado no trabalho de Hooke, podemos equacionar algumas coisas. Por exemplo, o módulo de Young ou módulo de proporcionalidade é a tensão sobre a deformação gerada. A tensão é a força sobre a seção transversal inicial. Deformação é o comprimento final do corpo de prova menos o comprimento inicial do corpo de prova sobre o comprimento inicial. Bom, depois que finaliza a fase elástica do material, começa uma região de escoamento que dá início à fase plástica dos materiais. Em alguns materiais, esse ponto coincide também como limite de proporcionalidade e limite de elasticidade. Em outros, há uma diferença entre as duas denominações. Limite de elasticidade seria até onde vai a fase elástica, limite de proporcionalidade até onde vai a lei de Hooke. Na região de escoamento, começa a acontecer um deslizamento de discordâncias, gerando assim uma fragilidade no material. É no escoamento que começam a surgir as bandas de Luders, que são essas pequenas marcas que aparecem no material em forma mais ou menos de 45 graus. Logo em seguida, terminada a região de escoamento, começa-se o início do encruamento, uma deformação mais permanente do material. Vão se solicitando mais cargas e vão se deformando mais o material, até chegar ao limite de ruptura. O tipo de ruptura pode ser calculado através da fórmula. Presentes outras informações. Por exemplo, essa área, do limite de elasticidade para baixo, se eu calcular essa área aqui, eu teria a resiliência do material. Se eu pegar toda essa área aqui, que engloba o gráfico, e calcular, fizer a integral dessa área aqui, eu teria a tenacidade do material. Bom, avaliando o gráfico de tensão-deformação e a percentagem de carbono, né? Nos ácidos 1020, com percentagem menor de carbono, nos ácidos doces, nós temos uma deformação maior e um limite de ruptura menor. Isso vai mudando pela percentagem de carbono. Quanto maior a porcentagem de carbono, menor o escoamento, mas maior o limite de ruptura. Aqui no ácido 1045 já temos limites maiores para os escoamentos, e menores para o escoamento e maiores para o limite de ruptura. No ácido 1060, menor ainda é a deformação e maior ainda é o limite de ruptura. Um processo semelhante ocorre para tratamentos térmicos. Nós temos aqui três tipos de tratamentos térmicos sobre aços. O recozido ele também é capaz de ter deformações maiores e menores limites de rupturas comparado ao aço temperado, que tem um limite de ruptura altíssimo, entretanto ele não se deforma muito, é considerado assim um material frágil. Já o aço recozido é considerado um material dúctil. Conhecido o funcionamento do ensaio de tração, vamos agora calcular o módulo de tenacidade do material cujo ensaio foi feito no período passado. Vimos que para encontrar esse módulo, basta calcular a área do gráfico a seguir, o gráfico tensão e deformação do material dado.
A função desse gráfico foi encontrada no Excel e corresponde a um polinômio de sexto grau. E vemos abaixo as equações que serão utilizadas no método da integração, tanto com o trapézio, tanto para os quatro trapézios. Agora vemos os gráficos para um trapézio e o gráfico para quatro trapézios, explicitando os intervalos, e vemos os erros relativos. Esses erros relativos se dão por conta da precisão que é utilizada em cada um dos métodos. Obrigado, pessoal. Espero ter ajudado vocês.